Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a redação da prova do Enem. Sim, como você já deve ter percebido pelo título, eu fiz a prova do Enem e tirei 940 na redação, citando o filme dos Vingadores, mas a gente vai olhar isso logo mais. Esse vídeo aqui é importante para você saber principalmente o modelo da redação do Enem, a estrutura da redação do Enem, que vai permitir com que você consiga uma boa pontuação. Bom, aqui está a minha redação, a primeira parte dela, como vocês podem ver, se você quiser dar uma pausa para ler. Aqui está a segunda parte, tá? Logo em seguida. E como eu sei que minha letra não é das mais bonitas, eu transcrevi o texto para cá. Então aqui estão os dois primeiros parágrafos, se quiser dar uma pausa para ler. E aqui estão os outros dois parágrafos também. A gente vai ler a redação como um todo, interpretar a redação aqui em sua integralidade, mas eu quero primeiramente frisar muito a estrutura da redação, que eu acho importante, né, que você consiga lembrar na hora da prova para fazer uma boa redação que consiga uma boa pontuação. Porque é o seguinte, eu fiz o Enem no ano de 2018 e minha redação foi 820. De 2018 para o Enem 2019, eu não fiz nenhuma redação. Eu apenas procurei entender como que era a estrutura exigida, a estrutura que o Enem requer do aluno para que ele consiga uma boa nota. E com isso, minha nota passou de 820 para 940, apenas com a estrutura. Então eu vou frisar muito isso, porque eu acho muito importante mesmo, tá legal? Primeira coisa, sem título. Não precisa de título. A maioria das redações que você vê aí que tem notas altas, nota 1000, não tem título. E uma linha de título que o corretor por acaso vai até desconsiderar na maioria das vezes, é uma linha a menos que você poderia aproveitar para escrever a sua redação. Porque se você olhar bem, a minha redação ela não ficou curta, né? Por mais que o Enem diga lá que você deve fazer entre 7 e 30 linhas, você deve mirar em 30 linhas, tá? Então fazer um texto de 15 linhas, 20 linhas, não, tem que ser um texto que realmente preencha toda a página, tá? E quando você faz isso, você coloca uma linha de título, é uma linha que você perde para escrever, tá? Então, sem título. Outra coisa, isso aqui é muito importante. 4 parágrafos. Não é 3, não é 5, são 4 parágrafos, tá? Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, tá? Uma coisa que eu aconselho é que você tente fazer os parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho, como você percebe aí, né, nessa minha redação. E também que você não faça um parágrafo com apenas uma única frase, tá? Eu sugiro muito que você tente colocar umas 3 frases por parágrafo. De repente 4 ou 5, mas pelo menos umas 3 eu diria que é o indicado, tá? Como você consegue perceber aí, meus parágrafos têm 3 ou 4 frases, tá? A gente vai ver um pouco mais a respeito da conclusão, tá? Mas o último parágrafo costuma ser um pouquinho maior e a gente já vai entender o porquê no decorrer desse vídeo, tá? Então, frisando de novo, o que a gente tem que ter é o primeiro parágrafo de introdução, em que você começa apresentando um repertório, a gente já vai falar disso, depois apresenta o tema e depois estabelece uma tese, a gente vai falar disso em detalhes no decorrer desse vídeo. Depois, no primeiro desenvolvimento, você coloca um argumento, no segundo desenvolvimento, você coloca um outro argumento, e na conclusão, você apresenta sua proposta de intervenção para o problema abordado no tema do Enem e faz um fechamento do texto. Bom, isso aqui independe do tema, tá? Então, se cair fome, se cair sobre problemas de saneamento básico ou qualquer coisa que seja, isso aqui é uma regra que vai se aplicar a qualquer tema, e por isso eu acho muito importante. Então, mesmo sem saber o tema, é importante ter essa ideia em mente, tá? O tema é o de menos, se você parar para pensar. No Enem 2019, o tema que ninguém esperava, para variar, foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, agora sim, vamos interpretar aqui, vamos ler a minha redação, tá? E entender o que eu fiz aqui, que eu aconselho que a gente faça nas redações do Enem. Eu também vou falar onde que eu perdi ponto, né? Porque eu tirei 940 e não 1000 pontos. Mas vamos lá. No filme Lion, Chiron, ainda criança, se perde de sua família em uma região pobre da Índia ao entrar acidentalmente em um trem. Olha só, no filme Lion, ou seja, a primeira frase aqui, eu não falei nada do tema especificamente, eu falei de um filme, ou seja, eu introduzi um repertório. No caso, eu coloquei filme porque, bom, como o tema era acesso ao cinema,
eu achei que fazia sentido, mas você não precisava colocar um filme. Pode ser um filme, pode ser mesmo uma série, pode ser um livro importante, pode ser uma citação de algum filósofo, o pensamento de algum filósofo, pode ser alguma coisa histórica, né? Algum retrospecto histórico, tá? Mas você começa com o repertório e em seguida você faz um vínculo desse repertório com o tema. Porque vamos continuar aqui. Após isso, o garoto é adotado por um casal australiano da alta sociedade e passa a ter uma vida muito mais digna e confortável. Tal disparidade, então, quando eu escrevi tal disparidade, eu estou associando o que eu acabei de escrever, que era sobre o filme, com o tema. Tal disparidade, no entanto, transcende a esfera cinematográfica e atinge uma grande parcela da população brasileira que, dentre outros problemas, encontra-se sem acesso ao cinema. Opa, encontra-se sem acesso ao cinema. Veja bem, isso aí nada mais é do que o tema, do que o problema que o Enem propôs, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então eu falei que no Brasil, né, as pessoas encontram-se muitas vezes sem acesso ao cinema. E aqui vem importante também, devido à indústria cultural e à desigualdade social que se perpetua no país. Esse fechamento da minha introdução é a minha tese, certo? O que é uma tese? A tese é o meu ponto de vista, né, a respeito do que eu acho que explica o problema. Então, por que existe o problema do acesso ao cinema no Brasil? Eu coloquei ali, por causa da indústria cultural e por causa da desigualdade social, tá? Então vamos lá recapitular o que eu fiz aqui. Eu comecei a introdução com o repertório, que foi o filme Lion. Depois eu fiz um vínculo desse repertório com o tema da redação, que eu falei logo em seguida, que é a dificuldade de acesso ao cinema no Brasil. E finalizei a introdução expondo a minha tese. Ou seja, por que eu acho que esse problema existe no Brasil? Bom, de acordo com o que eu escrevi, o problema ocorre por causa da indústria cultural e da desigualdade social. Então a tese nada mais é do que o que você acha que explica o problema. Por que o problema acontece? Tá? Na minha tese é por causa desses dois motivos. E por que eu coloquei duas coisas? Eu coloquei indústria cultural e desigualdade social. Pelo seguinte motivo, são dois parágrafos de desenvolvimento. Então adivinha, no segundo parágrafo eu vou falar de indústria cultural e no terceiro parágrafo eu vou falar de desigualdade social. Então eu coloco minha tese como duas coisas e essas duas coisas viram meus dois parágrafos de desenvolvimento. Tá legal? Vamos então ao desenvolvimento, ao segundo parágrafo do texto que vai ser sobre a indústria cultural. Vamos lá. Em primeiro lugar, a concepção atual de cinema tem como uma de suas funções entreter os indivíduos. Nesse sentido, o filme Vingadores Ultimato, que tinha sido lançado nos cinemas naquele ano, 2019, ao se estabelecer como a maior bilheteria de todos os tempos, cumpre o seu papel. Contudo, esse exemplo também evidencia o fenômeno da indústria cultural, olha aí, mencionada por Andy Warhol. A massificação da cultura como forma de ampliar os lucros das empresas que vendem o cinema para nichos seletos que têm potencial econômico. Constata-se desse modo que a indústria cinematográfica é excludente em relação às comunidades mais pobres. Então veja, eu falei ali, eu coloquei um conectivo em primeiro lugar, porque é importante você começar os parágrafos do Enem com conectivos. E como esse é o primeiro argumento, eu sugiro que você coloque algum conectivo que indique para o corretor que é o primeiro argumento. Então, em primeiro lugar, em primeira análise, primeiramente, em primeiro plano, é o que eu mais aconselho você fazer, para justamente o corretor entender, opa, aqui o cara vai começar a falar sobre o primeiro argumento dele na redação. Veja que eu coloquei mais um repertório, que foi outro filme, no caso aí, que foi o filme dos Vingadores. Eu falei também sobre a indústria cultural, que é exatamente o tópico principal desse parágrafo. E ali no finzinho, na última frase, eu sublinhei também, porque eu basicamente fiz um fechamento, uma pequena conclusão do parágrafo. Então constata-se que a indústria cinematográfica é excludente em relação às comunidades mais pobres, às populações mais pobres. Veja que eu não coloquei nada novo ali, eu apenas fiz um fechamento do próprio parágrafo, tá legal? Do próprio argumento aí, que é sobre a indústria cultural. Agora eu vou para o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é desigualdade social. Veja, minha tese falava sobre indústria cultural e desigualdade social. Então, o meu segundo desenvolvimento vai ter que ter uma informação aí relacionada à desigualdade social. Olha aqui, eu começo com ademais. Então, veja, outro conectivo, só que não é em primeiro lugar, primeiramente. Como já é o segundo desenvolvimento, eu coloco algo que diz respeito à adição. Então, ademais, além disso, em segundo lugar, tá? Então, esses tipos de conectivos são bem úteis aqui, tá? Outro sim também é bem comum das pessoas usarem,
tá? Então, é um conectivo que indica para o corretor, ó, esse aqui é o meu segundo argumento, tá? Ademais, a desigualdade social no Brasil também favorece a problemática do acesso ao cinema. Então, eu já começo falando aí, nesse terceiro parágrafo, do principal do parágrafo, que é justamente a desigualdade social, certo? Em seguida, eu continuo. De acordo com os filósofos contratualistas Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes, olha aí, mais um repertório, dessa vez relacionado à filosofia, né? Ao invés de ficar só falando filme, o homem delega parte de sua liberdade ao Estado em troca de segurança e atendimento às necessidades básicas, como saúde e lazer. Todavia, o governo brasileiro tem sido ineficiente nesse intento, promovendo assim segregação das comunidades periféricas que permanecem distantes das áreas privilegiadas com fácil acesso ao cinema. Então, basicamente, eu expliquei um pouco sobre os filósofos contratualistas, né, a ideia do contrato social, mas sem mencionar isso diretamente, e falei sobre a situação no Brasil, que o governo não tem sido muito eficiente, né, para democratizar o acesso ao cinema. E veja ali, na última frase, o que eu coloquei? Nessa conjetura, o baixo atendimento estatal contribui para a manutenção do problema. Nessa conjetura, nesse cenário, tá, é a mesma ideia. Então, basicamente, eu escrevi mais uma vez uma frasezinha que conclui o parágrafo. Eu não coloquei nenhum repertório novo, nenhuma informação nova, eu apenas fiz um fechamento do parágrafo, com uma frase curtinha. Percebe? Vamos entender aqui o que eu fiz, então. Eu comecei com um conectivo que indica que é o segundo argumento, ademais, que podia ser além disso, podia ser em segundo plano, tá? Em segundo lugar. Depois eu cito a desigualdade social, que é aquilo que eu falei lá na tese, apresenta um repertório, que são os filósofos contratualistas, e relaciona esse repertório com o tema, tá? Sempre, 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 você não deve apenas trazer um repertório, você deve associar de alguma forma o repertório ao tema, tá legal? E depois eu faço uma conclusão do parágrafo com aquela pequena frase ali no finalzinho. Conclusão. Veja que a conclusão já é um pouquinho maior. Infere-se, portanto, olha, de todos os conectivos que tem para você usar na conclusão, o portanto é o mais comum se você for ler redações que tiram nota 1000, tá? Então, portanto, intervenções são necessárias para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Infere-se, portanto. Veja só, o que essa primeira frase da conclusão diz? Olha, a gente tem um problema e intervenções são necessárias para resolver o problema. Então a gente coloca um conectivo, porque o Enem adora conectivos, né? Coloca portanto, para indicar que é um conectivo aí de conclusão, de que esse é o último parágrafo, tá? E coloca ali uma frasezinha, basicamente é o seguinte: é necessário resolver o problema. Então eu coloquei de uma maneira mais formalizada, é claro, né? Que é necessário resolver o problema que o Enem está propondo. Então, independente do tema, infere-se, portanto, que intervenções são necessárias para atenuar a violência doméstica. Sei lá, podia ser qualquer tema, tá? Em seguida, eu coloco uma frase bem comprida. Você poderia quebrar isso de repente em 2 ou 3 frases, e isso aqui que está sublinhado em roxo é a minha proposta de intervenção. A gente vai falar mais um pouco sobre proposta de intervenção no finalzinho desse vídeo, tá? E depois, na última frase, eu coloco ali o personagem Chiron, de novo, que foi aquele que eu citei lá na primeira frase. Essa é a ideia do texto circuito. Como assim? O repertório que você coloca na primeira frase vai ser o repertório que você vai colocar na última frase do texto. Então eu coloquei o filme Lion lá na primeira frase, vou colocar de volta na última. Então essa última frase o que quer dizer? Assim o problema será resolvido, tá? Basicamente foi isso que eu escrevi, esse é o significado dessa última frase, né? Basicamente, o problema será resolvido. Assim, com a proposta de intervenção que eu citei anteriormente, o problema será resolvido. Claro, coloquei algumas palavras, deixei a frase mais estruturada e retomei um repertório que eu já tinha colocado lá no início, né? Então, basicamente, a minha conclusão teve a seguinte característica. Eu começo com uma frase: é necessário resolver o problema, claro, né, com um pouquinho mais detalhado, explicitando qual é o problema, né, para deixar a frase um pouco mais longa, com um conectivo, preferencialmente portanto, mas algum conectivo que indica que é o último parágrafo, que é a conclusão. Então, podia ser de repente por fim, poderia ser algo como nessas condições, tá? Eu usei portanto porque é o que as pessoas mais usam, tá? Se você for ler redações que tiram nota boa. Em seguida, eu apresento a proposta de intervenção para o problema, os detalhes disso a gente vai ver logo mais, e encerro com uma frase que basicamente diz que assim, só assim, com essa proposta de intervenção que eu falei, o problema vai ser resolvido, o problema vai ser atenuado, tá? E faço um vínculo com o repertório inicial que eu coloquei lá no início do texto, na primeira frase, que foi o filme Lion, né, e o personagem.
Vamos dar uma de corretor do Enem e corrigir esse texto aqui com base nas competências, nas 5 competências do Enem. Vamos lá. Primeira competência: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Bom, eu honestamente não sei exatamente onde que eu errei, né, na língua portuguesa nesse texto. Então aqui está a primeira parte do texto. Eu acho que atinge uma grande parcela, aquele uma podia não estar presente, então atinge grande parcela, talvez fosse o correto. E aqui está a segunda parte do texto, e eu acredito de repente que palavras estrangeiras como shopping centers, que foi algo que eu coloquei ali na conclusão, né, como é uma palavra estrangeira, você talvez tenha que colocar isso entre aspas, né? Assim como o filme, nome de filme, como Vingadores, Ultimato, eu coloquei entre aspas, e o filme Lion eu coloquei entre aspas, isso também vale para nome de livro e nome de série. De repente colocar aspas em palavras estrangeiras seja uma boa ideia. Eu não tenho muita certeza, para ser sincero, tá? Então se você souber ou tiver identificado algum outro erro, por favor, deixe aí nos comentários que a gente vai poder debater e vai ser bem proveitoso para todo mundo. Então, de acordo com os corretores, utilizando essa tabela aqui de referência, eu ganho 160 pontos nessa competência 1 da língua portuguesa. Então vamos aqui para a competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Bom, basicamente isso aqui diz respeito à estrutura do texto e, de novo, 4 parágrafos é o indicado, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, um texto com início, meio e fim, tá legal? E também repertórios. Então veja, no primeiro parágrafo eu começo com o repertório, que é o filme. No segundo parágrafo eu já coloco o filme dos Vingadores e coloco também sobre indústria cultural. No terceiro parágrafo eu coloco lá sobre os filósofos contratualistas, certo? E só na conclusão que eu não coloco um repertório novo, já que a conclusão vai ser utilizada para a gente colocar a proposta de intervenção para o problema. E aqui é muito legal destacar, porque é o seguinte, eu assisti o filme Lion, uma certa época, né, quando eu estava assistindo filmes que foram indicados para o Oscar de 2017, e eu também assisti na mesma época Moonlight, que foi o filme que inclusive ganhou. Então, quando eu coloquei o personagem Chiron ali, eu troquei o nome dos personagens. Chiron, inclusive com a letra I, é o personagem do filme Moonlight, enquanto Saru é o personagem do filme Lion. Mas veja, mesmo cometendo esse erro, o que aconteceu? Os corretores não perceberam, provavelmente eles não assistiram esse filme, ou se assistiram não iam lembrar dos detalhes como o nome do protagonista, né? E eu tirei 200 pontos, mesmo colocando o nome errado do cara. Então eu coloquei Chiron lá, mas não era o nome do personagem. Então é bem interessante isso, eu achei que eu poderia perder ponto por causa disso, mas não foi o caso. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso aqui basicamente serve para dizer se o seu argumento é bom ou não, se ele é convincente ou não, se ele faz sentido ou não. Bom, primeira coisa, na tese eu coloquei indústria cultural e desigualdade social, que é justamente o tema do segundo e terceiro parágrafos, respectivamente, os 2 parágrafos do desenvolvimento, tá legal? Então isso aqui é bem importante, tá? Pra gente ter uma boa nota aí na hora de defender os seus argumentos. Só que qual que é o problema? Se você parar pra pensar, olha aquele meu argumento inicial ali, meu repertório inicial. Eu falo sobre o filme Lion, mas se você parar pra pensar, o garoto é adotado por um casal australiano da alta sociedade, passa a ter uma vida digna e confortável. Ele era bem pobre, né, na infância, o personagem, que é o Saru, não é o Chiron. E isso aí, basicamente, é um repertório que poderia ser associado à desigualdade social, certo? E não exatamente ao tema, que era acesso ao cinema. Então foi um repertório que não foi direto ao ponto, não foi direto ao problema. Se eu tivesse utilizado algum filme, algum livro que falasse exatamente sobre a dificuldade de acesso ao cinema, seria melhor, tá? Então por conta disso, como são 2 corretores, um deles me deu 160 pontos e o outro deu 200. Eu acredito muito que por causa dessa inconsistência aí. Competência 4. Mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Basicamente, competência 4 são os tais dos conectivos. Olha só o tanto de conectivo que eu usei. Veja, eu terminei a primeira frase e na segunda frase eu escrevo após isso, tá? Ali na introdução. Depois, terminei a segunda frase, começa a terceira frase com tal disparidade, retomando o que eu havia escrito anteriormente. No segundo parágrafo, eu já começo com em primeiro lugar, né? Então, mais um conectivo. A segunda frase do segundo parágrafo, nesse sentido, ou seja, retomando mais uma vez o que eu havia dito. Depois,
Contudo, na frase seguinte, então praticamente todo início de frase, quase todo início de frase, eu uso algum conectivo, né, para ir amarrando o texto, para ir costurando o texto, tá? Então, se você usar bastante conectivos e utilizá-los da maneira correta, você consegue ter uma nota bem alta nesse critério. Então, vale a pena colocar muitos e muitos conectivos, tá, na redação do Enem, mais até do que você colocaria normalmente, tá? Mas tenta encaixar um conectivo lá que é mais pontos para você. Terceiro parágrafo, eu começo com outro conectivo, né, que é o ademais. Depois da frase ali, eu coloco o todavia logo no começo, né, para fazer uma relação de oposição. Nessa conjectura, ou seja, eu já estava retomando mais uma vez o que eu havia dito anteriormente. Infere-se, portanto, né, para isso. Depois, ali na última frase, só assim. Então, assim como? Assim é em relação ao que eu havia escrito anteriormente, tá? Como eu coloquei muitos conectivos e como eu utilizei muitos recursos coesivos, né, que é o que o Enem fala, e utilizei corretamente, o que acontece? Os dois corretores me deram a nota máxima nessa competência. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Competência 5, que é o bicho-papão de muita gente que faz a prova do Enem, que faz a redação do Enem, que é elaborar a tal da proposta de intervenção para o problema. Veja bem, o que você precisa se preocupar aqui são 5 coisas na proposta de intervenção, são 5 elementos, tá? Se vai realmente resolver o problema ou se não vai, é outra história. O que você tem que pensar são os 5 elementos que compõem uma boa proposta de intervenção. Se você não sabe, então vai aprender agora, tá? Não é difícil. Bom, aqui, se você olhar bem, essa aqui é a minha conclusão. Mas a segunda frase dessa conclusão é que é exatamente a minha proposta de intervenção. Então vamos pegar ela. A minha proposta de intervenção está aqui. Para isso, é mistério que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, em parceria com shopping centers e empresas exibidoras, crie, por meio de investimentos públicos e privados, sessões de cinema gratuitas e a céu aberto, sobretudo nas periferias urbanas das regiões Norte e Nordeste, com a finalidade de incluir as comunidades mais pobres e segregadas à prática de assistir filmes, principalmente nos fins de semana. Beleza. Quais são os 5 elementos que eu falei que precisam estar na sua proposta de intervenção para garantir aí os 200 pontos dessa competência? Bom, primeiramente você tem que ter um agente, que é quem que vai fazer a ação, quem que vai fazer a intervenção. Veja bem, aí é o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, em parceria com shopping centers e empresas exibidoras. Então esse é o agente. Beleza, tem que ter o quê? Tem que ter a ação. Então o que vai ser feito? Bom, vão ser criadas sessões de cinemas gratuitas e a céu aberto, certo? Então essa é a ação. Já temos o agente, já temos a ação. Temos o modo meio, que é como isso vai ser feito. E aqui uma dica de ouro. Use por meio, tá? Eu, sinceramente, já li muitas redações nota 1000 e eu acho que todas usam por meio de, para explicitar para o corretor qual que é o modo meio, o como que a ação vai ser feita. Então, beleza. Como que a ação, que é criar sessões de cinema gratuitas e a céu aberto, vai ser feita? Vai ser feita por meio de investimentos públicos e privados, tá? Então, use esse por meio aí, tá? Eu aconselho muitíssimo, tá? É muito raro você ver uma redação que não use isso, uma redação que tira nota alta, que não use exatamente essas palavras aí, por meio, tá? O quarto elemento que você precisa destacar é a finalidade. Para que a ação será feita? Veja ali que eu escrevi com a finalidade de. Então, eu estou explicitando para o corretor, ó, isso aqui é a finalidade dessa ação. Finalidade de incluir as comunidades mais pobres e segregadas à prática de assistir filmes, certo? E depois, então a gente já tem o agente, que é quem que vai fazer a ação em si, a gente tem a finalidade, a gente tem o modo meio e falta o quê? Falta um detalhamento de algum elemento anterior. Você pode detalhar o agente, você pode detalhar a ação, o modo meio, a finalidade. Veja aí que eu detalhei duas coisas. Eu detalhei a ação, então eu coloquei ali criar sessões de cinema, principalmente no Norte e no Nordeste, que de acordo com os textos motivadores do Enem são as regiões mais prejudicadas, né, com mais dificuldade de acesso ao cinema. E também eu fiz um detalhamento ali da finalidade, né, principalmente nos fins de semana, né, com a finalidade ali de assistir das comunidades mais pobres assistirem filmes. Um detalhe aqui que é importante, tá? Eu não sabia na época, mas o Ministério da Educação e Cultura virou apenas Ministério da Educação. Então a sigla MEC, hoje em dia, é apenas Ministério da Educação, tá legal? Eu não sabia disso na época, né? Foi 2019 que foi realizado essa redação, essa prova do Enem. Mas acontece que, mesmo assim, a nota foi integral nessa competência.
200 pontos. Então aí tem só para fazer a soma das pontuações das competências da redação e aí 940 pontos, tá? Veja só, a nota não é por causa de uma citação muito boa. Ah, eu citei Vingadores, então tirei uma notaça. Não, é a estrutura da redação, é um modelo pronto, tá? Independente do tema que vai cair, você vai usar 4 parágrafos. Independente do tema, você vai usar determinados conectivos, tá? Você vai usar muitos conectivos em quase todas as frases, tá? Então, independente do tema, tua proposta de intervenção vai ter que ter aqueles 5 elementos, tá? Então, tendo isso em mente, tendo isso fresco na memória, tendo essas ferramentas para você utilizar no dia D, na prova do Enem, isso pode te ajudar muito, tá? A ter uma nota boa na redação, tá? Então, é relevante, tá? Eu não faria esse vídeo se eu realmente não achasse relevante a estrutura da redação, tá? Então, mais importante do que você pensar em qual vai ser o tema ou citar um filme legal, é você ter a estrutura da redação bem definida na sua cabeça, tá legal? Bem, por esse vídeo é isso, espero muitíssimo que você tenha gostado, espero que você vá muito bem e detone, tá, na redação do Enem. Um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima!